Confissões de um estadista. A entrada da China em Angola. Este processo, que ocorreu durante a minha governação, é daqueles de que mais dificuldade tenho em falar por causa de todo o transtorno que envolveu os meus camaradas e a forma como veio agravar as desigualdades sociais existentes no país, bem como a desvalorização de toda a mão de obra qualificada e não qualificada, arrastando os serviços de migração estrangeira a um nível de corrupção nunca antes visto no país. Quando decidimos recorrer à linha de investimento chinês que na altura parecia atrativa do ponto de vista das contrapartidas que deveriam ser dadas, pareceu-nos que as formas de pagamentos seriam menos penosas para o Estado angolano, uma vez que pagaríamos uma parte do empréstimo com petróleo e outros minerais, e o acordo implicaria a construção de várias infraestruturas, redes de água, luz, estradas, escolas, hospitais e as centralidades que se foram espalhando pelo país para amenizar os estragos causados pela guerra. Este processo foi conduzido por mim e pelos generais Coplipa e Dino, e tivemos o cuidado de analisar todos os prós e contras juntamente com o Ministério do Planeamento que, na altura, era conduzido pela atual Primeira-Dama da República de Angola, Ana Dias Lourenço, que nos deu a garantia de que o financiamento era viável a longo prazo, permitindo a Angola entrar num processo de reconstrução mais acelerado, garantindo melhores condições de vida às populações vítimas da guerra, de forma a poderem recomeçar uma vida sem os estilhaços da guerrilha. O empréstimo, de mais de 2 mil milhões de dólares, permitiria à China, num prazo de 15 anos, reconstruir o país no curto prazo com a sua mão de obra e com a ajuda de alguma mão de obra angolana, de tal forma que 90% das obras no país eram de mão de obra chinesa. Ficou acordado que todo esse processo estivesse sob controle dos generais Coplipa e Dino, e para que não houvesse surpresas, a fiscalização da obra sempre esteve sob o domínio chinês. Além do mais, era do nosso interesse ter as obras concluídas porque se avizinhavam as eleições de 2012. Apesar do financiamento ser do conhecimento público, era do nosso interesse que os projetos não fossem do conhecimento geral, para servir como meio de propaganda política às eleições de 2012. Todo o processo foi gerido cautelosamente para que tivesse o efeito surpresa, o que de facto teve. Mas o que não se previu é que nós não tivéssemos estruturas administrativas para gerir com zelo um processo como esse, de grande dimensão, permitindo, mais uma vez, que fossem os generais a fazerem o papel das instituições públicas, que não eram autorizadas a acompanhar os processos. Até à altura em que se iniciou a execução de todo o projeto, as coisas estavam a correr muito bem. Mas quando os generais perceberam que nesse financiamento encontrariam mais um nicho de enriquecimento, com os inúmeros favores, começaram a canalizar alguns recursos para investimento pessoal, construção de hotéis, fábricas, condomínios e até a criação de várias empresas cujos trabalhadores trabalhavam nas obras que eram pagas através de ordem de saques para os projetos financiados, e mais uma vez os generais Dino e Coplipa lideraram todo este processo. E foi assim que surgiram algumas das grandes fábricas do país, tudo à custa do desgoverno no financiamento acordado. Muito provavelmente, os relatos desta situação chegaram à China, permitindo a entrada de um grande número de chineses no país, que passaram a demonstrar interesse em investir nas nossas terras, onde viam possibilidades de enriquecimento fruto do nosso desgoverno. A situação foi-se alastrando por todo o país e as trocas comerciais tornaram-se cada vez mais extensas, tanto por parte dos angolanos como dos próprios chineses, instalando-se assim a primavera chinesa em Angola. O petróleo estava em alta, o que nos permitia estarmos despreocupados com a saída e entrada de divisas. Os relatos que me chegavam dos dossiês a que tive acesso para análise é de que a nossa economia estava robusta e que estaria assim nos próximos anos, não havendo receio de uma recessão financeira tão cedo, porque as divisas em euros e em dólares não paravam de entrar,
fruto do alto preço do barril de petróleo, garantindo a estabilidade do mercado informal e formal do país. É verdade que durante estes anos de entrada constante de divisas, produto da venda de petróleo, fez-nos acreditar que jamais teríamos um caos financeiro como os que tivemos em 2014, em finais de 2020. As trocas comerciais corriam muito bem. O investimento estrangeiro aparente estava em alta, garantindo maior conforto para quem usava e abusava do erário público. O enriquecimento dos generais abriu portas para que outros funcionários públicos não vivessem apenas do seu salário, o que deu espaço para se instalar o critério da chamada gasosa, do mais alto ao mais baixo nível dos funcionários da administração pública do Estado. Após a conclusão de algumas centralidades, boa parte delas foram distribuídas aos funcionários públicos, militantes do partido, e o resto foi para a sociedade em geral. O processo não esteve sob o meu domínio. É provável que muitos dos meus camaradas se tenham aproveitado da situação e ficado com mais coisas do que aquilo que se imagina. O processo envolveu valores avultados. Não me admira que alguns prédios ou mesmo condomínios construídos com este financiamento tenham ficado com os camaradas, porque o descontrole para o enriquecimento tinha atingido níveis de tal forma alarmantes que se tornara impossível pôr um freio. E aqui peço perdão à minha filha Bela, porque parte do caos em que mergulhou a sua vida, nos últimos anos, foi causado por mim, que não soube ser um bom pai para si e toda a nação angolana. Quando fui questionado pelos serviços de segurança da Presidência da República, na altura sobre direção do general e camarada Miala, sobre a possibilidade de reagruparmos as tropas no sul do país para se fazer uma limpeza geral e não deixar qualquer vestígio do período de guerra, para que mais ninguém ousasse voltar a um processo que causou milhares de mortes em todo o país, tomei a decisão que mais um tiro se fizesse e que fosse o calar definitivo das armas. Que mais nenhum angolano morresse num processo idêntico. Encontrei resistência por parte dos meus camaradas, pois suspeitavam que apesar da morte do camarada Jonas Savimbi era possível que os seus generais na linha da frente dessem continuidade ao complexo processo da guerra e temiam ainda que o general Kamalata Numa, Isaías Samakuva, o camarada Abel Chivucovuco, o camarada Porfírio Bonfim, entre outros generais envolvidos na guerrilha e dirigentes, dessem continuidade a uma guerra que já durava há muitos anos. Não foi uma decisão fácil de minha parte, pois enfrentava resistência interna por parte dos generais e do camarada Manuel Vicente, que também não concordava com um acordo de paz e com a reintegração das tropas do camarada Jonas Savimbi na sociedade civil. O acordo de paz foi celebrado com o pretexto de garantir que mais ninguém voltava a entrar num processo de guerrilha como o que tínhamos acabado de sair. Este processo de assinatura do acordo de paz, no dia 4 de abril de 2002, foi dirigido por mim, com as negociações do camarada Higino Carneiro, general Copelipa, o camarada Helder Pitagros e o general Dino, que moveram esforços para que os camaradas da UNITA estivessem todos em Luanda e participassem do acordo de paz. Era um caminho sem volta. Já estávamos todos cansados de viver escondidos sem qualquer perspectiva de uma futura paz. Milhares de pessoas eram arrasadas não só pela UNITA como também pelo MPLA.